Oi, pessoal, tudo bem? É só para a gente poder tentar resgatar aqui um pouco dos nossos entendimentos em relação à Lei Orgânica de Saúde, tá? Então, só para recuperar um pouquinho, antes da 8ª conferência, nós tivemos aí no início da década de 80 os movimentos populacionais, né, que já vinham de algumas datas, década de 70, né, congruindo aí no ano de 86 com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi o grande marco, né, das novas necessidades ou vamos dizer assim, da documentação das insatisfações e da chance ou da possibilidade de estar organizando a vida, organizando os serviços, as demandas de saúde conforme as necessidades de cada um dos diversos cidadãos brasileiros em todos os seus contextos de sobrevivência, de vivência, né, de vida. Então, aí a gente, né, num dos nossos encontros, a gente visualizou, né, e pôde participar, pôde verificar o que foi debatido, o que foi muito organizado na 8ª conferência, e assim também como a gente entendeu ou tentou demonstrar que desde dessa conferência nós temos tido aí, como ocorreu no último ano, em 2019, a 16ª conferência, que foi outro grande marco, a 8ª mais 8, no intuito de consolidar o SUS, de consolidar as diretrizes, de consolidar os princípios nos modelos, ou vamos dizer assim, nas orientações, né, e nos caminhos dados para que esse sistema tão enorme, né, tão grande, de unificado, para oferecer acesso a todos, a todas as suas necessidades, e de forma justa no que tange à saúde. E aí, a seguir, em 88, nós seguimos estudando que foi atendido, observado nos 5 artigos da Constituição Federal, que é a maior lei, né, do país, que trata sobre, na verdade, todas as diretrizes de como que o país deve funcionar, tá? As diretrizes maiores. E nós tivemos aí no artigo 196.200 o entendimento de que a saúde precisava ser universal, né? Atender os 3 princípios doutrinatários, sendo universal, atendendo a todas as demandas, né? Com o princípio da integralidade e tendo justiça social, né? Atendendo aí, ou tendo como missão, visão, a diretriz da equidade. Bom, e aí nos demais capítulos trouxe para a gente que precisava ser, o serviço privado poderia participar desde que de forma contratualizada e de forma organizada, planejada. Trouxe também que esse sistema precisava ser claro, precisava ser justo, precisava ser resolutivo, né, ter transparência. Então, a gente teve aí, em especial, no artigo 200, né, esse entendimento de saúde, um conceito mais ampliado, como sendo bem-estar físico, psíquico, social, ambiental. A gente, então, no artigo 200, a gente tem a necessidade de estar descrevendo que coisas como a vigilância sanitária, como a epidemiológica, como o controle de correlatos à saúde, medicamentos, como a informação, como o preparo de profissionais, né, para não se ter aquelas questões de prioridade, ou só ter bons tratamentos, quem conseguia pagar bons médicos, né? Então, com isso, a gente
2 anos depois, a partir da Constituição Federal, foi promulgada a Lei do SUS, que traz aí, vamos dizer assim, o marco do início, né, o marco inicial da implantação, ou seja, da operacionalização do que se pretendia com esse sistema único, e dando direito a todos a ter saúde, e transformando esse direito como dever do Estado, dever dos gestores. Quando se fala dever do Estado, dever dos gestores no sentido amplo da palavra, tá? Agora, como ter poder sem ter poder financeiro, sem saber o que realmente eu tenho para oferecer de saúde, o que eu realmente eu vou precisar, né, para a saúde dessa minha população. Então, com isso, nessa lei orgânica, a gente tem aí o desdobramento desses, vamos dizer assim, das principais orientações, ou a relação das principais orientações de como iria acontecer essa distribuição de poder, ou seja, a descentralização ou municipalização dos poderes em relação à saúde, a regionalização, trazendo aí em função de necessidade de atender de forma integral, mas entendendo também que nem todos os municípios do país precisa ter hospitais de altíssima complexidade, redes, né, ou centros de referência para terapias, centros de referência em diagnose de alta complexidade. Então, teve-se aí o entendimento de que se organizar esses serviços em regiões de saúde, a gente poderia estar organizando e atendendo as demandas de uma determinada região, ou seja, de um grupo de pessoas, independente se moram num município A, B ou C, mas que dentro de um determinado espaço geográfico e dependendo da sua necessidade de saúde, iria se ter aí organizada a rede de serviços de saúde para atender esse grupo, tá? De pessoas. Então, a gente entra aí, depois do segundo princípio de organização, a gente tem na lei orgânica esse entendimento do que precisava acontecer para que as regiões de saúde pudessem ser organizadas. E, obviamente, né, como essas regiões de saúde e como a descentralização era um marco desse sistema, dividir os poderes tanto para definir diretrizes em saúde, definir as diretrizes em organização da rede de serviço ou dos serviços de saúde e definir as diretrizes orçamentárias e financeiras, precisava-se ter aí distribuído essas responsabilidades entre os gestores federais, estaduais e municipais, vindo ao encontro, tá, da tradução ou do significado desse princípio de hierarquização que iria estar dando poderes, deveres, competências a cada um dos representantes das 3 esferas de poder, seja ele o Ministério da Saúde, sejam eles as secretarias estaduais, sejam eles as secretarias municipais, tá? E isso tudo de forma sempre organizada, analisada e, consequentemente, pactuada, ou seja, confirmada que vai precisar acontecer e depois, obviamente, sendo cobrado, sendo avaliado se aconteceu ou não, tá? E tendo ainda como uma das diretrizes, tanto quanto de organizar, dar poder para distribuído, né, descentralizado, as necessidades, ou seja, as organizações em sistemas e demandas de saúde por regiões de saúde, dando aí responsabilidades, não só de definir as diretrizes a partir dessas demandas de saúde, mas definir, no caso, a rede de serviços de saúde e definir como que precisava acontecer esse orçamento
e financiamento, ou seja, e gastos com saúde. Então veio um grupo ou um princípio que era o controle social, fazendo e dando poder para representantes da sociedade, tá? Organizada, civil organizada, no sentido de controlar como que está acontecendo essa descentralização, como que a regionalização ocorre e como essa hierarquização está sendo cumprida, obviamente com o objetivo de estar acompanhando se a saúde ou o novo sistema estava justo, estava sendo proporcionando acesso para todo mundo e se estava realmente atendendo às demandas de todos. Então, aí vocês podem me perguntar, mas eu preciso guardar o número da lei? Essa, infelizmente ou felizmente, sim, tá? Então, por quê? Porque a lei é a lei que dá, assim, o início, o pontapé na distribuição na distribuição das orientações iniciais de como organizar ou como esse sistema precisava ser organizado, tá? E aí, com isso, a gente, no intuito de, sendo dever do Estado, direito da nação e tendo que ter condições de promoção, proteção e recuperação no sentido ampliado da saúde, nós tivemos, né, na ocasião, as pessoas, os organizadores, tiveram que entender o que precisava realmente acontecer com todas as situações determinantes e condicionantes de nível social, tá? De nível de necessidades de saúde, para que a gente pudesse garantir a todos o completo bem-estar físico, mental e social. E com isso, é importante a gente ter clara quais seriam e quais foram os campos de atuação pensados desde lá da conferência, da 8ª conferência, mas que tiveram agora um desdobramento maior, né, a partir dos 5 artigos lá da Constituição Federal, agora aqui bem clareada, né, aqueles trabalhos todos ali de grupos, bem clareado em relação aos campos de atuação, o que precisava acontecer dentro da vigilância sanitária, epidemiológica, para poder realmente se ter definições do verdadeiro cenário, as necessidades de organização de assistência integral, incluindo aí a farmacológica, tá? A participação na organização dessas políticas a partir dos desdobramentos e resultados do processo de implantação, né? A ordenação e organização de recursos, de pessoas, de profissionais de saúde, não dando mais privilégios só para os médicos ou para profissionais que conseguiam realmente se formar fora e ter uma formação por conta de um status social melhor, né? A questão de fazer a vigilância nutricional, entendendo como a alimentação é uma necessidade humana básica, a questão de proteger o meio ambiente, tudo nele compreendido, inclusive o do trabalho, a necessidade de se organizar, como vai fazer distribuição, implementação de políticas de medicamento e outros insumos que são afins à saúde da população. A necessidade de controlar e fiscalizar todos os serviços de saúde. A necessidade de fiscalizar e inspecionar todas as unidades geradoras e organizadoras, produtoras de alimentos, de água e bebidas para consumo humano. A necessidade de participar no controle e na fiscalização da produção, transporte e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, a gente tem aí o entendimento de que, por exemplo, você vai organizar energia, você precisa ter aí um padrão de controle nessa fabricação de energia. Você vai fabricar produtos quimioterápicos, né? Produtos
produtos que exijam um pouco mais de observação, né, de controle, a gente tem que estar aí acompanhando. A gente, que eu digo, é o sistema de saúde, porque não é só um problema do pessoal de inteligência nuclear, inteligência de radiação, não, é também saúde. Até porque não, vocês sabem que os produtos psicoativos tóxicos, como usado nos alimentos para poder manter uma lavoura livre de pestes, livre de situações que venham a produzir, a comprometer a produção do alimento. A questão do desenvolvimento tecnológico, tendo aí uma grande parte precisando ter uma grande parte de atuação e controlar tudo que é feito, tudo que é desenvolvido, sob o ponto de vista tecnológico, de produção, não só de tecnologia dura, como os aparelhos, né, os instrumentais, mas como também protocolos, diretrizes terapêuticas. E a questão também na política de sangue e derivados. Os princípios do SUS, a partir lá dos 3 doutrinatários, universalidade, integralidade e equidade, associado aos organizativos, ganharam aí um novo retrato, tá? Tendo nessa Lei 80 agora um entendimento de que universalidade era para dar acesso a todos os serviços de saúde, integralidade dando aí uma ideia de conjunto articulado em todas as necessidades de saúde individual e coletivas, tá? Seja ele nos serviços de prevenção ou de tratamento. Há necessidade de preservar a autonomia de cada um desses indivíduos na sua integridade física e moral. A necessidade de manter todo mundo sendo tratado de forma justa, igualitária, sem preconceitos ou privilégios, sem medidas separatistas. Há necessidade de informar a população sobre saúde. Então, veja bem, nesse momento, não sei se vocês perceberam, um dos princípios do SUS e constitucionais estão sendo feridos desde o momento em que nós deixamos de ter vamos dizer, a informação real, em tempo real, ou minimamente, suficientemente tempo necessário para promover proteção à população através dos dados divulgados sobre o novo coronavírus, as contaminações, os óbitos, as propagações da própria pandemia. E aí teve que, dentro de uma medida muito, vamos dizer assim, não muito democrática, nós sabemos em tempo real os resultados por conta do consórcio, né, de telejornalismo que se organizou para poder ter acesso e conseguir transmitir no mais rápido possível as informações para nós, cidadãos. Dentro da divulgação de informações quanto ao potencial de serviços, então é fundamental que seja assegurado que tem serviço de neurologia, tem serviço de neurocirurgia, tem serviço de diagnose de alta complexidade. Isso tem que ser informado, tem que estar à disposição. E a utilização da epidemiologia, né, dos indicadores epidemiológicos para o estabelecimento das prioridades e organização de recursos e orientação de programas de saúde. Também temos aí como destrinchamento lá daqueles três princípios doutrinatários e 4 organizativos, a participação da comunidade, que a gente já falou bastante, a própria descentralização político-administrativa, tá? Dando ênfase aí na gestão dos municípios e na organização das regiões de saúde e da hierarquização aí de responsabilidades dessas regiões, dos serviços de saúde dessas regiões.
A integração com o nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, ou seja, passa-se a partir do conceito de saúde como bem-estar físico, psicossocial, ambiental, precisava estar junto aí todas as ações de saúde, ações de planejamento, controle, junto aos gestores de saúde, gestores de meio ambiente e gestores de saneamento básico. A conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal, além dos municípios, para a prestação de serviços de assistência e não mais, vamos dizer assim, estigmatizado ou nuclear ou com privilégios de determinadas regiões e cidades. Capacidade de resolução, tá? Em todos os níveis de assistência ali naqueles municípios ou nas regiões, a organização dos serviços públicos de forma que fosse evitada a duplicidade, tá? Desses serviços assistenciais e a organização do atendimento público especializado às mulheres e crianças vítimas de violência em geral. Bom, dentro dessa lei, a gente ainda tem aí que no âmbito dos poderes, né, de direção e gerenciamento e gestão, no âmbito da União ou do governo federal, tem-se no Ministério da Saúde um dos representantes. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, tem como um dos representantes os secretários de estaduais ou distrital. E no âmbito dos municípios, os secretários municipais ou equivalentes, tá? Associado aí da representação nacional e estadual das comissões intersetoriais, tá? Que são integradas por representantes do Ministério e pessoas da sociedade civil, com necessidade aí com o objetivo de integrar essas participações e gestões. Então, essas comissões intersetoriais são as famosas Comissão Intersetorial Bipartite e Tripartite na gestão das políticas e dos programas de saúde, então, que estariam sendo desenvolvidos, como alimentação e nutrição, saneamento básico, saneamento e meio ambiente, de vigilância e farmacoepidemiologia, de recursos humanos, ciência e tecnologia e a saúde do trabalhador, tá? Então, só para a gente saber que essas comissões intergestores bipartite, elas têm representação de estados e municípios, né? Representantes de gestão de estados e municípios, e tripartite, tendo aí incluídos os representantes do Ministério. Essas comissões intersetoriais, bipartite e tripartite, elas têm aí o poder, né, ou a função, a competência de decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Ou seja, passa a ter a gestão da saúde, não fica mais a encargo do governador e do seu secretário de saúde ou aquele representante único e exclusivo. Passa a ser uma gestão compartilhada com esses representantes das comissões intersetoriais, tá? Elas também têm um papel de definir diretrizes de saúde a nível nacional, regional, tá? Assim como a organização, elas também opinam na organização das redes de ações e serviços de saúde. Fixa também as diretrizes sobre as regiões de saúde e distritos sanitários, integrando aí e analisando essa questão de territórios e referência e contra-referência. E o que significa isso, gente? Significa que essas comissões, para você dizer que a partir de agora, o município de Mesquita, o município de São João de Meriti, o município de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, eles entre si vão acordar que todos os exames para Covid, para teste de Covid, sejam eles A, B, C ou D,
todo mundo e aí de uma região maior, da Metropolitana 1, vai ter em ABCD instituições gerenciadas por eles como referência para estar sendo diagnosticados agora com a contaminação do vírus ou não. Mas para isso acontecer, precisa passar pela aprovação do grupo que é formado nessa gestão, né, nessas comissões de gestão, que são os representantes do governo, tá? Esses representantes, então, reunidos, e mais os representantes do controle social. E esse grupo, tá, de secretários a nível nacional tem uma organização, tem um gerenciamento que é feito pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários. E a nível estadual, ou entendendo aí a representação dos municípios, tem o CONASEMS, que é justamente aquele que coordena a representatividade municipal no que tange à saúde. Todos esses, e aí, gente, entendendo aí a saúde, ela precisa acontecer de forma de dever da nação, e tendo como principal meio, obviamente já foi dito lá que um dos pontos de partida para a diagnose em saúde, né, ou para, assim, saber o cenário de saúde, utilizar os indicadores epidemiológicos, foi-se então definido que para se organizar o financiamento da saúde, precisava ter aí a organização e a instituição do tal do banco, tá? Do banco voltado para a saúde, que é o Fundo Nacional, ou Fundo Municipal, ou Fundo Estadual de Saúde, que são exatamente as instituições que vão estar atendendo e organizando a parte de financiamento e orçamento, ou seja, o que entra e o que sai para a saúde de um determinado local, tá? De um determinado município. Então, não bota em qualquer banco. A gente também, nessa lei, gente, a gente tem a organização das atribuições de cada uma das esferas ou das instâncias de gestão. A União, essa lei traz o que é responsabilidade conjunta, comum da União e dos Estados, ou seja, a definição de diretrizes e de instâncias de mecanismo e controle, avaliação e fiscalização. Então, ela traz aí a organização dessas responsabilidades comuns às três esferas de poder, não tendo aí uma necessidade de distribuir poderes. O importante é que vocês percebam que, por exemplo, as normas, a organização e coordenação de informação, de normas de padrão de qualidade, parâmetros de custo, de organização da qualidade da saúde do trabalhador, veja bem, está tudo a nível de comum para todos. São atividades comuns a todas as instâncias de gerenciamento dessa saúde do país, tá? A mesma coisa na questão da formulação das políticas, e aí você vai ver por que os encontros nacionais, né, que ocorrem a cada 4 anos, né, nas conferências nacionais de saúde, estaduais e municipais, o quanto elas são importantes para a organização e atualização das políticas vigentes em relação a saneamento e a questão do ambiente, como parte do entendimento de que saúde também é ter saúde ambiental e saneamento. A elaboração de um plano de saúde precisa ser para todos têm que organizar os seus planos a partir do plano nacional, aí os estados e municípios fazem os seus planos, tá? A elaboração da proposta orçamentária, tá? O orçamento, todo mundo, além de fazer o plano de saúde, precisa fazer os seus planos orçamentários.
as normas, né, a organização de normas para as atividades dos serviços privados e as operações externas de natureza financeira, ou seja, organizar de onde vai sair financiamento que não seja aqueles oriundos dos serviços e taxas públicas, tá? Ainda dentro dessas atribuições comuns, estão aí a questão de implementar a política nacional de sangue, implementar, propor os convênios, tá? E acordos em relação aos protocolos e tecnologias de saúde a nível nacional e estadual e municipal, tá? Elaborar as normas técnicas científicas de promoção à saúde, todos participando nas suas competências e de acordo com os seus saberes e experiências, tá? Tudo sobre pesquisa e estudos na área, a nível ali local, e as instâncias e mecanismos de fiscalização na questão de polícia sanitária. Tá? E todos os projetos e programas estratégicos de atendimento emergencial. E aí, gente, essa lei, ela traz também competências específicas para cada uma das instâncias, o que é específico da União, o que é competência só da União, ou seja, do Ministério da Saúde, o que são as competências dos estados e Distrito Federais e Distrito Federal, tá? E o que são as competências dos municípios para que realmente essa política aconteça ou passasse a acontecer a partir daquele ano obrigatoriamente, tá? Para poder se dizer que está aderido ao Sistema Único de Saúde. A Lei 8080, ela traz também um detalhamento de como o subsistema de saúde indígena precisava estar acontecendo, como que ela precisava ser tratada considerando as especificidades da saúde indígena, tá? Então, ela traz aqui os detalhamentos de como ela precisava ser organizada a partir dali. Traz também as especificidades do subsistema de atenção e internação domiciliária, tá? Também entendendo como um programa, na verdade, não como um programa ou um projeto, ou uma estratégia, mas sim um subsistema, tá? Não é um sistema único, mas passa a ser um subsistema que precisava ter uma atenção especializada. A mesma coisa o subsistema do acompanhamento de trabalho de parto e pós-parto imediato, tá? Também sendo entendido como subsistema. Então, tivemos, além do sistema geral, os 3 subsistemas de saúde indígena, de programa e atendimento internação domiciliar e de acompanhamento da mulher no pré-parto, parto e pós-parto imediato. Em relação às tecnologias de saúde, tá? Tanto da assistência terapêutica e da incorporação das tecnologias para essa assistência, também veio aí a necessidade de se obter políticas, tá? Ou programas específicos, tendo aí como carro-chefe as necessidades de se organizar diretrizes terapêuticas, protocolos clínicos, no sentido de padronizar, vamos dizer assim, os pensamentos de que tecnologias e organizações, ou sejam, protocolos de como administrar, né, na verdade, que medicamentos seriam necessários, políticas que seriam necessárias. Então, precisa, desde então, que a parte de toda a organização da assistência à saúde, né, e as tecnologias afins a essa assistência à saúde precisam obedecer regras, né, que depois vem a seguir, aí tem até o setor, né, na verdade, a superintendência só de gestão de tecnologias, desenvolvimento em tecnologias da saúde, tá? Incorporação e
e manutenção das tecnologias de saúde. Bem, ela também traz detalhamento, né, ou começa o detalhamento, ou amplia aquele artigo 197 que fala sobre 198, sobre a questão da participação dos serviços privados, que precisava, é livre a participação da iniciativa privada, mas precisava obedecer alguns critérios de contratualização, tá? Não havendo aí uma duplicata de prestação de serviços, tá? Então, a lei traz aí diretamente alguns artigos, algumas orientações de como esses serviços privados estariam participando e podendo ser aderidos ou conveniados ao sistema único, tá? Bem, também traz um capítulo, né, sobre como que a política de organização de recursos humanos, treinamento, capacitação, atualização, habilitação, valorização precisava acontecer, vindo aí ao encontro daquelas dificuldades trazidas de que muito da saúde não acontecia por falta de profissionais ajustados ou adequados às demandas de saúde do país. Traz também uma organização de financiamento, de como a partir da lei os gestores precisavam organizar de onde tiraria o fundo, o dinheiro, né, o financiamento, e aonde seria aplicado. E de que forma? E aí esse financiamento e essas, vamos dizer assim, essas orientações ou diretrizes para o financiamento estariam sendo, a partir dali, aplicadas às 3 esferas de poder, ao governo federal, governo estadual e governo municipal, representando aí mais um pouquinho daquela questão da hierarquização dos poderes e das competências respectivas. Então, o que seria isso? Os municípios passam a investir 10% da sua arrecadação com IPTU em saúde. O Estado passa a investir 5% das multas de trânsito arrecadada ou qualquer outra taxa ou tributo para a saúde daquele grupo, né, de municípios sob a sua competência. E o federal a mesma coisa, como foi os royalties do petróleo, passa a ter 1%, vai para a saúde, enfim. E aí quando você tem isso alterado, obviamente, esse financiamento acaba sendo prejudicado lá na ponta, não é a nível federal, né? Bem, essa gestão financeira também passou a ter um controle, passou a ter uma diretriz nessa lei, né, onde toda a organização, todo o gerenciamento desses recursos precisava ter uma conta especial, ou seja, precisava ter a fiscalização dos conselhos respectivos de saúde, tá? Por isso, então, foi deliberado que todo o orçamento e todo o financiamento precisava, o dinheiro tem que chegar na conta do Fundo Nacional de Saúde ou do Fundo de Saúde e sair da conta de saúde com os destinos pactuados dentro dos planos de saúde, tá? Então, essa gestão financeira, ela deveria obedecer aí à avaliação epidemiológica, como foi dita, tá? Perfil demográfico, perfil epidemiológico, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde, o desempenho técnico e econômico do período anterior, ou seja, a partir dos relatórios de gestão, os níveis de participação do setor nos orçamentos estaduais e municipais, a previsão do plano quinquenal dos investimentos em rede e do ressarcimento e atendimento de serviços prestados a outras esferas de governo. O planejamento e o orçamento, considerando aí que o financiamento ele tem como uma das suas etapas o planejamento, aliás, suas etapas prévias, o planejamento desse recurso que será distribuído.
e o orçamento, ou seja, como que seria organizado, de onde para onde, para isso acontecer, a vinculação desses gastos ou dessas demandas financeiras, orçamentárias e financeiras, precisava obedecer aí a um documento chamado Plano de Saúde. Ou seja, todos os governos municipais e estaduais, além dele apresentar a organização de um fundo, ou seja, de um banco público, né, para poder receber o orçamento e apontar os gastos com a saúde, ele também precisava ter um documento, um contrato de como seria organizado esse dinheiro, né, e essa movimentação de rede de serviços, né, de acordo com esse plano, que é a partir das necessidades epidemiológicas, principalmente. Então, dentro desse plano de saúde, nenhum orçamento, nenhum financiamento se dá sem passar ou sem ter uma justificativa prevista nos planos de saúde organizados, então, no ano anterior e a partir dos planos de saúde organizados ou definidos nas conferências quadrienais de saúde, tá bom? Então, gente, era esse o recado que eu queria falar. É importante que essa leitura seja feita, mas a ideia é que a gente, a partir de agora, a gente já começa a entender por que teve normas operacionais básicas de como fazer a implantação e ser considerado aderido ao Sistema Único em um determinado município. Depois, as normas de atenção à saúde para também ser considerado como aderido ao Sistema Único. Posteriormente, alguns pactos interfederativos para poder o detalhamento não só da saúde, mas das doutrinas políticas e de gestão acontecesse, e aí depois, por conseguinte, todos os desfechos, né, os desdobramentos trazidos para cada uma das demandas que foram se apresentando ao longo da execução do sistema, ou na verdade, desse novo